e eu peço que vocês me ajudem aí informando se estão ouvindo e tudo isso. O Felipe já chegou. Boa tarde. Tá conseguindo agora me ouvir? Eu te ouço, Luiz Felipe. Primeiro, boa tarde. Eu te ouço, mas ainda está entrando. Eu já consegui acessar. Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Voltei, isso. Realmente está tendo uma falhazinha na tua conexão, mas vamos tentar aí. Vamos tentar. Se não der, a gente pode tentar, de repente, remarcar. A gente faz uma retratação aí. Aqui, se vocês conseguem me ver e me ouvir bem, eu vou perder alguma coisa aqui de timing, mas a gente pode seguir, não tem problema. O pessoal está ouvindo ambos. Vamos tentar aqui fazer uma gambiarra e levando na melhor forma possível a nossa live de hoje, que é um tema tão relevante. Queria agradecer. Vamos nessa, então. Agradecendo novamente assim, a oportunidade, tá? E a presença de todos. É um prazer aqui poder estar falando sobre um tema tão importante, né? Para o mercado, vamos dizer assim, e onde existem tantas dúvidas ainda, pairam tantas dúvidas, né? Então me coloco à disposição e me sinto honrado por poder estar hoje aqui falando com vocês. Bom, primeiramente agradecer a você por aceitar o nosso convite, Luiz. Você que é um especialista aí no seguro de fiança locatícia. Agradecer à nossa comissão de direito urbanístico imobiliário, na pessoa do presidente, Zé Calira, Carlos Gabriel, por terem permitido que a gente pudesse fazer essa série de 4 lives, cada uma tratando de um tema. E vamos começar pelo seguro de fiança locatícia, que é um tema aí super relevante, né? Uma garantia ainda mais nesse momento que tem sofrido alterações. Vamos nessa. Vamos nessa. Agradecer também aí a toda a comissão, né, de direito especial e urbanístico e imobiliário aí da OAB do Rio de Janeiro, tá? Sinto muito honrado e agradecido pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema e tentando dividir o que eu tenho de experiência e conhecimento sobre a matéria com todos vocês, principalmente com o meu amigo, o Dr. Luiz Arechavala. Bom, vamos começar o seguinte. Vamos começar falando um pouquinho de segurejo, né, como a gente tinha falado, que é entender um pouco o glossário do seguro, os termos que são utilizados nesse contrato de seguro, que muita gente não conhece, mas que são fundamentais para a gente poder entender um pouquinho. Queria que eu vou te dando algumas palavras e você vai me dando o significado delas. Pode ser assim, bate-bola? Por favor. Da mesma forma que existe o juridiquês, né? A linguagem jurídica, né? Existe também o segurejo, né? A linguagem do seguro. E a gente sabe que tem muitas dúvidas sobre isso. Beleza, vamos lá. Então, primeiro, prêmio. Me explica o que é prêmio. Na visão do seguro, prêmio é igual ao custo do seguro, tá? Prêmio é igual ao custo. A gente acha que prêmio é um benefício, né? Mas no seguro ele inverte. Prêmio é o que você paga, é o custo, não é isso? Exatamente. Prêmio, na verdade, é o custo, né? O valor que é atribuído pela seguradora, pela companhia seguradora, e que deverá ser pago aí pelo segurado, pelo contratante do seguro. O que é sinistro, Luiz? Explica pra gente o que é sinistro. Sinistro é uma ocorrência, né? Ou seja, é quando você realmente executa ali teu direito, né? Contratado, no momento que você optou pela contratação de um seguro, seja qual for, tá? O sinistro é quando a ocorrência, né? A necessidade de você acionar o seu seguro. Então, a denominação da ocorrência, objeto do seguro, é denominada como sinistro. E o que é beneficiário? Beneficiário é quem vai receber, né? O valor, né? No caso, que está assegurado. A importância assegurada, ela vai ser paga ao beneficiário do seguro. Tá? Inclusive, que no seguro fiança é muito interessante, porque ele é controverso, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Porque existe uma relação de segurado e garantido, mas o beneficiário é um pouco controverso quando se fala de seguro-fiança. Bônus. Fala pra gente o que é bônus. Então, o bônus nada mais é do que uma fidelização à companhia. Tá? Por exemplo, você contrata um seguro de automóvel. Né? Quando você vai renovar numa companhia, se você não atrasou no pagamento e não houve nenhuma ocorrência de sinistro, tá? Você faz jus a um bônus. Mesma coisa no seguro-fiança. Né? Você não teve expectativa de sinistro ou não sinistrou durante o período, né, da vigência do seguro, na renovação você faz jus
a uma bonificação, um bônus, né? Que, na verdade, entende-se como um desconto para você fidelizar e estar renovando aí o seu seguro com a companhia. Franquia. Conta pra gente o que é franquia. Franquia? Olha, a franquia ela está mais para o seguro de automóvel, tá? Vamos dizer assim, do que para o seguro fiança. Tá? A franquia do seguro é uma co-obrigação, tá? É uma coparticipação do segurado, vamos dizer assim. Então, a gente vai fazer uma analogia, tá, com o prêmio. Eu posso até tentar, de uma certa maneira, pedagógica, explicar. Quando você contrata um seguro de automóvel, tá? Você incorre em um sinistro. Né? Então, você tem que abrir um sinistro por conta de uma ocorrência e você tem uma co-obrigação com a seguradora. Então, qual é a franquia? A franquia ela é um percentual do valor que irá ser pago para a ocorrência. Tá? No caso do seguro-fiança, não existe franquia, mas o seguro ele precisa estar em dia, tá? Principalmente quando ele está sendo parcelado. Tá? Existem algumas variações no modelo de pagamento do seguro, tá? Que a gente também pode falar um pouco mais à frente, mas, em via de regra, a franquia está para o automóvel como a adimplência do prêmio numa eventual ocorrência está para o seguro-fiança locatícia. Tá? Em analogia, obviamente. A pólice é um documento idôneo. Né? A partir do momento que a companhia ela compra o risco do segurado, tá? Ela compra aquele risco, o documento idôneo e que legitima essa relação entre seguradora e segurado é a apólice. Então, esse é o documento que realmente legaliza a relação das partes. É que quase que o resumo ali do contrato, né? Tanto é que sempre que tem algum sinistro, a primeira coisa que o pessoal tem que recorrer é a apólice para saber o que está segurado, o que está coberto ou não, né? Exatamente, exatamente. A apólice é o documento que realmente legaliza a relação com a companhia, né? E atesta que ela comprou aquele risco específico. Tá? Então, é um documento muito importante da relação. Né? Sem a apólice, você não tem como atestar a contratação daquele seguro. E para a gente fechar o nosso segurês, o que é LMI e LMG? Me explica aí. A mesma coisa, no final, né? Todo seguro ele tem um valor máximo para indenizar, né, a coisa, né? Então, assim, o LMI nada mais é do que limite máximo de indenização, tá? O LMG é o limite máximo garantido. Então, no final das contas, são duas maneiras de falar a mesma coisa, tá? Então, é o limite máximo da indenização, né, contratado na apólice, tá? O LMI sempre vem na apólice. É importante a gente... Desculpa, é porque como tá com um delayzinho, às vezes eu te corto sem querer, mas desculpa. É porque é importante a gente mostrar que o seguro não é ilimitado, né? Não existe... Seguro, na verdade, é uma contratação de um risco pré-determinado. E o pré-determinado é esse limite máximo, né? Perfeitamente. Assertivo. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho das características do contrato de seguro, né? Existem basicamente duas espécies de contrato de seguro, que é o seguro de dano e o seguro de pessoa. Nós estamos aí dentro da espécie do seguro de fiança locatícia, é um seguro de dano. Seguro de pessoa é seguro de vida e outros. Sim. Seguro de saúde também é seguro de pessoa, mas estamos falando de um seguro de dano, que é o seguro de fiança locatícia. O contrato de seguro ele tem como característica a sua natureza aleatória, né? E isso é muito importante, porque sem a ALIA, né, sem a aleatoriedade de um contrato, não tem contrato de seguro. Porque o que é ser contrato aleatório? Que é diferente de um contrato comutativo, né? É a desproporção das prestações. Então, eu posso pagar aqui um seguro-fiança de R$6.000 e ser indenizado por 30 meses, que vai acumular, sei lá, R$80 mil. Perfeitamente. Por outro lado, eu posso pagar os R$6.000 e não receber nada em troca. Então, a desproporção das prestações é da natureza, é íncito do contrato de seguro, não é isso, Luiz? Perfeitamente, perfeitamente. Principalmente o seguro de coisa, né, como você está falando. E porque existe uma especificidade, inclusive, porque não pode haver lucro no seguro de coisa, né? Da coisa, né? Ou seja, ela tem que ser ressarcida no valor ali objetivo que realmente foi contratado na apólice e que está diretamente ligado ao limite máximo de indenização, que não necessariamente irá utilizar-se desse limite, tá? Porque não pode haver enriquecimento. Isso que você está colocando é uma distinção muito importante a fazer entre o seguro de coisa, o seguro de dano e o seguro de pessoa, né? Exatamente. Porque no seguro de pessoa você não tem limite de seguro, porque entende-se que a vida
não tem um preço. Ela Então é eu posso imensurável. contratar 4, 5, 6 seguros de vida, quantos eu quiser, né? E ser ressarcido pelo valor da apólice, havendo sinistro. Positivo. Enquanto que no seguro de dano, eu só posso só posso fazer um seguro. Se eu fizer mais seguros, eles têm que ser proporcionais entre eles para que o valor total seja o objeto segurado, né, o valor da indenização, e eu nunca posso obter lucro no meu Não seguro. pode ultrapassar 100% do valor da coisa. Exatamente. Eu tenho que provar o meu prejuízo para que seja ressarcido daquele valor, independentemente do limite máximo, né? O limite é máximo, não é mínimo, não é mínimo, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem colocado. Muito bem colocado. E um outro ponto importante da gente tratar é o dever de mitigar o prejuízo, que é um dever do beneficiário. Muito importante. Ele, durante a ocorrência de um sinistro... Oi, Luiz, desculpa. Muito importante. Eu vou falar, porque eu vou lhe falar de uma característica do seguro de fiança que é importante. Tem algumas perguntas aí, depois a gente vai estar falando sobre isso, tá, pessoal? Podem ficar tranquilo que as perguntas são inerentes aqui ao tópico. Dá continuidade, que tem uma característica interessante nessa relação aí de mitigar prejuízo no seguro de fiança, que é bem interessante. Exatamente. Então, assim, o dever de você mitigar o prejuízo é um dever, ele decorre da boa-fé, mas está positivado no Código Civil. É um dever do beneficiário de você fazer todas as suas medidas que estão ao seu alcance para não aumentar o prejuízo que você vai se beneficiar, né? Seria até você se beneficiar da própria torpeza, né? Então, a gente deu até, eu costumo dar esse exemplo quando falo de seguro. Exemplo, seguro de condomínio, por exemplo. Se você tem uma inundação que vai ser coberta pelo seguro, mas essa inundação está chegando perto da casa de máquina dos elevadores e vai danificar a casa de máquinas, você, condomínio, na pessoa do síndico, dos empregados, não pode ficar esperando, sossegado, danificar muito mais produtos do que você poderia impedir numa ação sua, simples e corriqueira, querendo se beneficiar daquele seguro. Se ficar provado que você foi omisso naquela sua atitude, você não vai ter o direito ao ressarcimento, porque é um dever seu mitigar o prejuízo. Decorre da boa-fé e está positivado no Código Civil, como a gente falou, não é isso, Luiz? Perfeitamente. Perfeitamente. E no seguro de fiança ele tem uma característica muito interessante nesse sentido, tá? Porque ele é quase como uma subversão da matéria, né? Porque quem dá causa é o contratante, é o segurado. Então, assim, eu contrato o seguro e eu sou o segurado. Então, eu é que pago. Se eu fico inadimplente, o garantido é que recebe. Então, assim, eu dou causa, mas isso não anula o meu direito de ser garantido. Ou seja, o proprietário ele é garantido pelo seguro, que é contratado pelo segurado. Então, assim, ele mesmo dando causa, né, porque ele ficou inadimplente, né, o garantido, que no caso seria o locador, ele não perde o direito do ressarcimento. Na verdade, isso é que legitima ele ao ressarcimento. Então, o segurado deu causa, né? E isso é o que legitima o garantido, no caso do seguro-fiança. Outro ponto que eu queria para a gente finalizar essas características do contrato de seguro é o risco. O risco, ele é da essência do contrato de seguro. Na verdade, quando você contrata um seguro... é risco, né? Você está... Oi? O seguro é inerente ao risco, né? Exatamente. É uma compra de risco. Você está mitigando o risco, né? Você está pegando um risco que era 100% seu e está passando um pedaço dele para a seguradora, não todo ele. Por isso tem um limite máximo de indenização. Então você contrata por um preço, algo que pode ou não acontecer, né, que é o sinistro. Então você pega o seu risco, que era 100%, e coloca um pedaço na mão da seguradora. Exatamente. Pedaço esse bem descrito e caracterizado e limitado através de tudo isso pontuado ali na apólice. Não é isso, Luiz? Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem colocado. É isso mesmo. Então, na verdade, uma mitigação, uma distribuição de riscos. Então, sem risco, não tem contrato de seguro. É uma análise que é feita através de um cálculo atuarial. Perfeito. Tá? Então, o risco ele é calculado baseado no cálculo científico, né? Exatamente. Esse cálculo científico ele leva em consideração as características do negócio. A partir do momento em que você muda as características do negócio, você desequilibra o risco inicialmente calculado, e então você tem que recalcular esse risco, né? Por isso é que se tiver alguma modificação, você tem que avisar a seguradora para que ela possa recalcular e mudar esses valores todos e essas nomenclaturas que nós dissemos, não é isso, Luiz? Exatamente. No caso do seguro-fiança, seria uma recorrência numa expectativa de sinistro. Vou dar um exemplo. Aquele cliente que todo mês ele pedala o aluguel. Então, quando vai vencer o segundo, ele paga o que está em atraso. Quando vai vencer o segundo, então todo mês ele entra numa coisa,
num ciclo chamado expectativa de sinistro. Então, todo mês ele gera uma expectativa de sinistro. Tá? E isso, então, dá causa à seguradora reavaliar até aquele risco e agravar o risco. Ela não pode recusar mais, porque já está contratado. E está contratado pelo lapso temporal do contrato. Então, numa eventual renovação, ela tem a obrigação de renovar, mas não pelo mesmo preço. Então, existe um agravo, tá? Que é justamente baseado nisso que você falou. Houve uma alteração, e nessa alteração da pessoa, na relação entre pessoas, né, houve um recálculo do risco. E por isso que ele foi agravado. Ou bonificado, né? Porque, na verdade, se ele se manter inadimplente, ele faz jus ao bônus que a gente falou anteriormente. Perfeito. O contrato de seguro é um dos contratos que mais a boa-fé tem atuação direta, né? Sim. Porque se a seguradora, ela confia muito. Deu um loadingzinho, mas voltou. O contrato de seguro, como eu estava dizendo, ele é um contrato que se baseia muito na boa-fé das informações, né? Porque a seguradora, ela não tem como conferir tudo que você passa, então ela se baseia muito nessas informações que você apresenta e, com base nessas informações, ela faz os cálculos, calcula o valor todo que vai ser objeto do contrato, e se amanhã for apurado que você faltou com a verdade em qualquer daquelas informações que seriam importante para mudar a base do risco e do equilíbrio contratual, simplesmente você está sem seguro. Você paga e perde o seguro. Perfeito. Né? A Cristina Teles perguntou qual é o parâmetro de valor. Existem dois parâmetros, tá? No seguro de fiança locatícia, hoje existem duas modalidades, tá? E a gente vai falar isso à frente. Uma é baseada no risco, que é calculado pelo score. Qual é o risco de inadimplência daquela locação? A seguradora, através de um cálculo atuarial, ela chega ao prêmio, que é o custo do seguro, como a gente falou anteriormente, tá? Mas existe já hoje seguradoras, companhias seguradoras, que têm taxa fixa. Então, elas não mensuram pelo risco. Ela já tem uma taxa que já está determinada, então ela compra o risco absoluto, né? Ou seja, ela compra o risco pela média. Vamos começar, então, a falar do seguro de fiança locatícia em si, propriamente? Vamos lá. Me fala um pouquinho do histórico do seguro de fiança aí. Quando mais ou menos ele começou, em que década e como é que ele está até hoje? Me conta aí, por favor. Então, o seguro-fiança, ele através do advento da Lei 8.245, né, de 91, passa a vigorar aquelas 4 linhas lá de garantia, né, onde o seguro-fiança ele passa a existir, né, a modalidade de seguro-fiança locatício através de uma companhia seguradora. E já em 92 já começou a grande player do mercado, eu não vou citar aqui o nome para não fazer propaganda, mas que hoje detém aí 80%, 85% do market share do mercado nacional, tá? E foi a pioneira ali em 92 em emissão de seguro-fiança. Tá? E, obviamente, que na linha do tempo, esse seguro ele sofreu diversas alterações, tá? Em suas modalidades, no seu preço, na sua facilidade de contratação. Ou seja, na linha do tempo, antigamente houve muita resistência para a contratação do seguro-fiança. Por quê? Porque ele era caro, tinha que ser pago à vista ou em 4 parcelas em cheque, depois na linha do tempo foi aprovado isso, coisa que caiu em desuso praticamente. Né? Mas por que o seguro-fiança era tão caro? Porque seguro é mutualismo, ele é baseado em mutualismo. Quanto mais pessoas contratando, mais barato a tendência ele ficar, porque você dilui o risco, né, em pessoas, você pulveriza o teu risco. Então, enfim, o que faz com que o seguro de fiança locatícia ou qualquer seguro fique mais barato, né, é muita gente contratando e um baixo índice de sinistralidade. Também a gente vai estar falando isso aí um pouco mais à frente. E você está me ouvindo bem, doutor? Estou ouvindo. Está ouvindo? Tá. Pessoal, se tiver alguma alteração ainda que eu estou... Se vocês não tiverem me ouvido, por favor, avisem, tá? Eu estou recebendo aqui alguns WhatsApps, mas se eu abrir, como eu não estou com o meu computador aqui, eu saio da live. Então, assim, se vocês tiverem algum apontamento para fazer, por favor, façam por aqui, para que a gente possa estar sabendo se a gente está sendo ouvido por vocês, que é o objetivo principal. Enfim, então, na linha do tempo, como começou a ser consumido o seguro-fiança, começou a ser compreendido mais o seguro-fiança, a eficiência e eficácia do seguro-fiança. Então, o que foi acontecendo na linha do tempo? Ele foi ficando mais fácil de contratar, mais conhecido pelo mercado, ele ficou mais barato, tá, na linha do tempo, e hoje, vamos lá, ultrapassados a essa quase 3 décadas, né, uma virada de século, inclusive,
Hoje, o seguro-fiança ele é muito mais barato, tá? Antigamente falava-se, né? Se falava seria terrível, mas falava-se em 3 aluguéis por ano. Olha só, era muito caro. Hoje fala-se de um aluguel, em média, por ano. E ainda podendo ser parcelado em parcelas mensais, tá? Obviamente que houve uma mudança aí na legislação, né? Ou seja, a circular 587, né? Alterou, a gente vai falar na frente sobre isso, mas enfim, o seguro já não é mais anual, olha só. Eu queria que você emendasse a sua resposta falando um pouquinho do índice de sinistralidade. Como é que estava antes da pandemia e hoje? Como é que está isso? Então, antes da pandemia, o índice de... Nossa, isso aí, cara, rapaz, é uma preocupação constante nossa, do mercado e principalmente dos seguradores, né? Porque absurdamente, cresceu absurdamente a sinistralidade, né? Hoje, a sinistralidade... bom, vamos falar antes da pandemia, né? Respondendo a sua pergunta. Era em torno aí de 27% a 30%, 33%, e oscila entre isso. Obviamente, é sinistro, tá? Antes de ser regulado. Porque isso não quer dizer que ele vai para o judiciário, para a esfera do judiciário, e nem que vai incorrer em despejo isso, tá? O sinistro médio mensal, a seguradora abre todo mês, fecha todo mês com uma média de 33% de sinistro, tá? Mas ela regula esse sinistro e isso, obviamente, cai para um número muito menor, tá? Hoje, no ambiente pandêmico, esse seguro foi para a esfera de 47%, 48%, chegando a 50% de índice de sinistralidade. Ele praticamente dobrou. E a expectativa é que chegue a 50%. Tomara que não chegue. 60%. Tomara que não chegue. Mas a expectativa é realmente que chegue a 60%. E esse cenário não é bom. Tá? Que acabam que as taxas acabam se agravando. Quantas seguradoras mais ou menos operam nesse mercado aí de seguro-fiança? São muitas. Não são todas, né? São muitas, tá? Muitas companhias. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de contratar um seguro-fiança. Primeiro, o seguro-fiança ele deve ser contratado de uma companhia historicamente reconhecida no produto. Se ela é uma companhia entrante, tá? Deve-se observar, né, e são dados públicos, né? Se confere isso no site da própria SUSEP, o patrimônio líquido daquela companhia, tá? As reservas técnicas, o índice de sinistralidade, para saber se ela está comprando bem ou mal esse risco, entendeu? Então, a idoneidade daquela companhia é muito importante. Então, você tem players absolutas no mercado hoje, tá? Que notoriamente são as que detêm a maior parte da fatia do mercado, que são a Porto Seguro. Eu posso me arriscar a falar, porque ela é conhecida por todos, né? Vocês não tem um aqui presente que não conheça a Porto Seguro, tá? Então, como eu não trabalho lá, sou um operador aí do mercado imobiliário como vocês, e mais algumas entrantes novas aí, e fortes, a Liberty Seguros, a Tóquio Marine, a Potencial, a própria Bradesco Seguros. Então, nós trabalhamos hoje com 5 companhias players, chaves do mercado, tá? Que, obviamente, que competindo com uma grande player, que é a Porto Seguro, que detém 85% em média do market share nacional desse produto. Tá? Luiz, você tocou num ponto importante, que é a gente conhecer a seguradora, né? Porque às vezes você... Porque assim, o que a seguradora é? É a garantidora. A garantidora. Por que eu vou colocar a locação do meu imóvel, que às vezes para mim é a maior renda que eu tenho, se aquilo vai desorganizar minha vida financeira, na mão de uma empresa que eu não conheço? Por ser uma seguradora não quer dizer que seja absoluto, nada é absoluto, né? Então, o que você colocou é muito importante. A gente tem como saber a saúde financeira, ou pelo menos a vida pregressa daquela seguradora, para que dê um mínimo de confiança para a gente, né? Como você falou bem, né? Sim. São dados atualizados mensalmente e anualmente, tá? Então, assim, são dados sempre muito assertivos, tá? E acho que é importante também a relação com o corretor, né? Ou seja, com quem vai estar te vendendo o seguro, porque às vezes é como uma relação com o advogado, né? O judiciário pode agir com muita eficiência, com aquela comarca ou o juiz, mas se você não tiver um bom advogado, ou se você não estiver bem representado, pode ser que você seja induzido a fazer um mau negócio. Então, isso também é muito importante, a escolha do seu representante. É o advogado junto à seguradora, né? Sim, exatamente. Exato isso. É uma boa analogia. E quais as coberturas que tem assim dentro de um seguro-fiança? O que ele abrange? Então, eu vou dividir em 2 momentos isso, se você me permitir, tá? Porque você tem coberturas... você tem companhias hoje que trabalham com combo de produtos, tá? E com taxa fixa, que eu já falei, né? Então, você tem um custo fixo do seguro, que ele é precificado sobre o valor do aluguel, tá? E você tem a modalidade do seguro
que não é o taxa fixa, na verdade, é baseado no score, né? Sua pergunta mesmo qual foi? Você pode repetir? Objetivamente, qual foi a pergunta? Quais são as coberturas? Então, as coberturas, das companhias que trabalham com taxa fixa, você tem dois combos, tá? A básica e a completa. O que significa isso? Tá? Eu vou diferenciar todas, para ficar bem claro para vocês. No taxa fixa, você tem um combo básico que cobre aluguel, condomínio e IPTU. Tá? E a completa, que cobre aluguel, condomínio e IPTU, e danos ao imóvel, multa por rescisão contratual e pintura. Nas seguradoras convencionais que trabalham ainda baseadas no score, ou seja, no risco de inadimplência daquele eventual cliente, que é analisado baseado nas credenciais que ele tem no mercado, tá? E no quanto ele ofere, quanto ele tem de endividamento, etc. Aí você chega a um custo nominal, o custo final do seguro para ele, que é o prêmio, já tem um self-service de coberturas. Tá? E aí é importante identificar a necessidade, né, de, às vezes, você contratar eventuais coberturas, como a pintura. Se você observa, e na vistoria é atestado que a pintura está em bom estado, para que você vai contratar a cobertura de pintura? Porque se ela só seria eficaz se a pintura fosse nova. Então é uma coisa que as pessoas têm que saber. Não adianta contratar... Dentro do que você está falando, Luiz, desse self-service que você falou, eu me lembrei agora de um caso. Está até em curso, uma cliente nossa está querendo, ela é locadora, né? E ela nos contratou para fazer uma assessoria jurídica de uma locação, porque ela é dona de uma loja na Barra e tal. E tem uma grande empresa querendo fazer o seguro fiança, e ela optou por ela pagar, né? Porque nesse momento é muito difícil, e ela queria baratear o seguro. Então, o que a gente conversou com ela, falou, olha, então você minimiza o risco, sabe? Diminui o risco da seguradora. Então, se você, por exemplo, não quiser que ela cubra o condomínio, se você não quiser que ela cubra o IPTU, se você não quiser que ela cubra pintura, você tira, né? Não tem nada de errado. Você está passando menos risco para ela. Você tem um self-service de coberturas. Então, você pode alugar desde a cobertura básica, que seria o aluguel, como aluguel, condomínio, IPTU, aluguel, condomínio, IPTU e dano ao imóvel ou a multa por rescisão contratual. É aquilo que a gente falou, né? É você dividir o risco. Você quer passar mais ou menos risco para a seguradora? Quanto menos risco, mais barato. Menor o preço, exatamente. E dentro disso, a gente está trabalhando para baratear o custo do seguro dela. Agora, vai aumentar o risco dela, claro. Não tem jeito. Não, existe também aquela contratação desnecessária, né? Como eu falei, para que contratar o risco de pintura, né, a cobertura de pintura, se a pintura está em bom estado? A seguradora, na condição geral, ela declara que ela não paga seguro em bom estado. Ela só paga seguro, só paga pintura nova. Então, ela não vai ressarcir... Ou, por exemplo, Luiz, né? Também, para que você vai querer pintura, por exemplo, de uma loja que assim que for desocupada, você não vai precisar pintar para um novo inquilino, porque quando ele entra... É um exemplo, né? Quando ele entra, ele vai ter que fazer a pintura, vai ter que fazer a reforma. Então, às vezes, tem garantias, tem riscos que são desnecessários você passar para a seguradora. Exato. Só aumenta o custo, né? Exatamente. Se você tem um imóvel, por exemplo, que não está em grandes condições de uso, para que contratar? E também não tem nenhum dano que você possa... Assim, não tem nada, por exemplo, não tem móveis embutidos, armários embutidos, nada fixo. A pintura não tá nova. Para que contratar dano e pintura? Multa por rescisão contratual, porque não é eventual rescisão antecipada, desmotivada, né? Ou seja, você tem ali a cobertura sua pela multa, subcriando eventualmente. Então, assim, hoje a cobertura mais usual, porque barateia demais o custo do seguro fiança, é a cobertura básica, que a gente chama, né? Que é aluguel, condomínio IPTU, com um limite de indenização de 30 meses. Tá? Isso vale também para, assim, como a gente falou de LMI no começo, né? Quantos meses cobre, né, quantos meses é o LMI do seguro fiança? Né? São 30 meses de aluguel, 30 meses de... E não vezes, né? São 30 meses de aluguel. É o LMI ou o LMG, né? É o limite máximo, né? É o limite não é máximo. Nada ilimitado. Então ela cobre 30 meses de aluguel, condomínio, IPTU, tá? Ela cobre 6 vezes o valor do aluguel para danos ao imóvel, tá? Ela cobre 3 vezes o valor do aluguel para pintura e até 3 vezes, obviamente respeitando, porque pode ser o pro rata tempore, né? Ou seja, até 3 vezes o valor do aluguel para multa por rescisão contratual. Perfeito. Me explica um pouquinho das normas que regulam o contrato de seguro-fiança, das resoluções da SUSEP. Me fala um pouquinho sobre isso.
Sim. A pergunta aqui da Quinto Andar. Não, a Quinto Andar não tem seguro-fiança. Tá? A Quinto Andar, ela compra a garantia. Importante ressaltar isso, uma pergunta até interessante, por isso que eu até fiz essa intercorrência, porque existem muitas garantias entrantes aí que não são seguradoras. Tá? Pessoal, atentem-se a isso. Tá? Pessoas jurídicas, né? Não são monitoradas por nenhum órgão regulador, tá? Ou seja, é um risco muito grande você contratar uma garantia de aluguel que não seja imediatamente de uma seguradora e seguradora especialista no ramo. Falando sobre a tua pergunta, você poderia repetir, por favor? Sobre resoluções da SUSEP, o que normatiza essa relação Então, aí de seguro-fiança locatícia? Inclusive é importante, a SUSEP é um órgão regulador, né? Fiscalizador, né? Como algumas entidades de classe aí que a gente conhece. Enfim, mas importante ressaltar, eu gostaria de botar um grifo, né? Que houve uma circular, tá? E vocês todos precisam saber disso, tá? Agora, no ano de 2019, mudou um pouco o conceito do seguro-fiança, tá? Que, bom, a circular, se eu não me engano, é o número 587 de junho, tá? 15 de junho de 2019. Circular número 587, que ficou em vacácio durante 180 dias, foi prorrogado por mais 90, entrou em vigor agora em março, tá? Dia 7, se eu não me engano. Tá? O que regulamenta essa circular? Ela impede o seguro anual, seguro-fiança anual, como era normalmente contratado. Né? Você contratava o seguro por 12 meses e ele era renovado por igual período até o final do contrato, né, de locação, e se ficasse por prazo indeterminado, a seguradora garantia a renovação até a entrega das chaves. Tá? Assim funciona o seguro-fiança, antes da circular. No momento que essa circular 587 ela entra em vigor, o seguro-fiança ele só pode ser contratado pelo período do contrato. Então, no caso de contrato residencial, 30 meses, e no caso de pessoa jurídica, até 60 meses. Tá? Então, você não pode mais contratar aquele seguro anual. Denomina-se agora seguro plurianual. Então, as seguradoras acabaram se movimentando porque tomaram um susto com essa circular, os corretores também, tá? Mas isso só veio em benefício do mercado. Por quê? As seguradoras se movimentaram, tá? E o seguro passou a ser flexibilizado o pagamento dele. Então, assim, você começa a pagar o seguro plurianual, mas você tem a possibilidade de pagar ele mensalmente ao longo das parcelas vincendas do contrato de locação, de maneira que você não tenha aquele impacto de custo como tinha na contratação do seguro plurianual no passado, que tinha que ser pago em até no máximo 12 vezes, um seguro que iria para 30 meses, ou seja, ficava muito excessivamente oneroso para quem contratava. Tá? Então, a SUSEP veio, regulou, agora ele tem que ser contratado pelo período do contrato, as seguradoras vieram, se movimentaram e hoje o seguro é mensal, o pagamento. Tá? Obviamente que existem algumas especificidades, que eu não vou entrar no tema agora, que é muito denso, mas em via de regra é isso. E me explica um pouquinho como é que funciona em caso de sinistro por inadimplência do locatário, como é que funciona essa dinâmica? O locador aciona o seguro, o locador aciona o locatário, como é que funciona para ele começar a receber? Quem entra na justiça? Quem pede o despejo? Como é que funciona isso? Muito importante essa sua pergunta, muito boa essa sua pergunta, tá? Porque, na verdade, era a pergunta que não quer calar. Tá? Como funciona a abertura do sinistro? Tá? Vamos lá. Mitigar prejuízo, lembra que a gente falou isso lá atrás? Né? Então, a cobertura do sinistro, ela se dá a partir, assim, a abertura do sinistro, ela se dá a partir do momento do segundo atraso, tá? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Se tiver alguma, se vocês não tiverem ouvido bem, por favor, fale, tá? Então, a abertura do sinistro, fiança locatícia, ela se dá no segundo atraso. Então tem que esperar 90 dias, que existe essa dúvida, né? São 90 dias? Não. O seu aluguel venceu hoje, tá? Você não pagou? Amanhã você já está atrasado, tá? Você já está em atraso, já está inadimplente. Houve mais 30 dias ultrapassados, ou seja, no final de 60 dias do último pagamento que você realizou, obrigatoriamente tem que ser dada entrada no seguro. Isso é uma questão de boa-fé objetiva. Você tem que entrar, tá? Com o sinistro no 60º dia.
Porque se você não entrar no 60º dia, vamos dizer que você entra no 90º, você já perdeu um mês de garantia garantida pelo LMI, porque você não mitigou o prejuízo da seguradora. Tá? Então, assim, devemos estar muito alertas ao prazo, porque o prazo, ele, a partir do momento que o inquilino fica inadimplente, obrigatoriamente a companhia, a administradora ou o intermediário, corretor, quem seja que esteja administrando aquele imóvel, até o próprio proprietário, ele tem a obrigação de entrar com o sinistro no 60º dia. Porque se passam mais dias, ele foi omisso. Então, ele perde o direito daquele mês pregresso. Tá? Agora, do contrário, tá? Ele não perde o direito, tá? De ser ressarcido. Ele perde o tempo que ele perdeu ou que ele demorou para a abertura daquele sinistro. Tá? Então, mas abrindo lá certinho no 60º dia, tá? A segura vem adimplir o contrato dos valores que já estão vencidos, tá? E respeitando, inclusive, o pagamento das multas legais contratuais ou contratuais legais, né? Porque ela não vai pagar nenhuma multa que seja onerosamente excessiva para o locatário, tá? Ou, enfim, ou avançada aí entre as partes. Então, ela ressarce a multa contratual legal, tá? Em conjunto também, em algumas modalidades, né? Porque aí existem diferenças de contratação. Tem a modalidade de seguro faturado, e a modalidade, que é aquele que tem o estipulante, né? Que é, um caso, um administrador, e aquele caso que é feito individualmente, por boleto. Esse caso... Então, no caso do boleto, a segura não paga o prêmio do custo do seguro que tem que ser mantido, tá? Principalmente agora no universo que o seguro é parcelado. Agora, no seguro que é feito através de um intermediário, ou seja, você tem uma administradora contratando aquela locação, intermediando, e ela é uma estipulante da companhia seguradora, ela tem um contrato de estipulação. Tá? Então, ela tem um documento único que ela paga, então todo mês ela tem os seguros novos, né? E todo mês ela tem as renovações, vamos dizer assim. Então, ela tem um pagamento único, é uma fatura única que ela concentra todos os pagamentos. Isso garante o que a mais, né, de benefício? Garante o ressarcimento também da parcela do seguro. Então, além de ressarcir o valor do aluguel, condomínio, IPTU, ela ressarce também a parcela do seguro. Então, assim, você paga e recebe de volta. Então, você tem zero de custo. Por isso que é importante até incentivar a administração, não a administração própria, não a desintermediação, mas a intermediação da administração é importante, principalmente no que tange ao seguro, tá? Porque você pode ter a fatura e receber e adimplir com seguro-fiança em nome do segurado, que esse seguro vai ser, esse valor será estornado para você. Tá? Então, isso é uma das características importantes que devem ser observadas. Legal. Duas coisas que eu queria para a gente começar a finalizar. Você falou sobre algumas questões de restituição proporcional do prêmio, que é pago pelo beneficiário no início do seguro, né? Queria que você explorasse um pouquinho mais essas hipóteses de restituição e depois a gente vai falar sobre a renovação do seguro, como é que funciona. Tá. Vamos lá, eu paguei meu seguro à vista. Paguei no cartão de crédito, parcelei no meu cartão. Preferi parcelar do que pagar mensalmente no boleto. Ou paguei à vista. Estou com o dinheiro em caixa, vou pagar à vista. Aí assinei um contrato ali de 30 meses. Né? Chegou ali no 15º mês, eu desisto da locação e ajusto isso com a imobiliária, com o locador. Olha, eu vou entregar o imóvel. Tá? Havendo multa ou não, tá? Aí é uma discussão se teve a denúncia vazia ou não, se teve a denúncia vazia. Aí é uma outra especificidade que a gente não vai entrar agora. Mas, enfim, a partir daquele momento ele recebe de volta. Se ele pagou à vista, ele recebe proporcional. Obviamente que tem uma penalidade, mas é uma penalidade ínfima em relação ao pagamento que é estornado. Então é garantido realmente o estorno do pagamento para o segurado quando ele desiste da locação no meio do caminho. Tá? Se ele tiver pago à vista. Luiz, eu estou rindo aqui porque eu consigo te ouvir muito mal. Eu estou indo, sabe quando você ouve, sabe aquele idioma que você não domina muito bem, mas você vai captando assim pelo espírito do que a pessoa... Eu não estou nem te vendo. Então assim, eu estou... Que loucura, rapaz. O que você está dizendo? Assim, eu estou fazendo cara de paisagem para ver se... Eu não tenho ideia do que vai sair dessa live. O bom é que eu estou te ouvindo bem, as pessoas estão nos ouvindo bem, essa live irá ficar gravada no Instagram da comissão. Eu não estou te ouvindo direito, eu não vejo os comentários, eu estou aqui... É importante aqui, a ação de despejo. A ação de despejo, importante isso aí. A ação de despejo, ela é uma assistência... A ação de despejo, uma pergunta aqui,
eu não consigo ver quem é, M. Pita, 71, né? É o que está escrito no perfil. A ação de despejo é promovida pela companhia, até pelo óbvio, vamos dizer assim, tá? Ela é uma cobertura, ela é uma assistência. Por que ela é uma assistência jurídica locatícia? Porque a seguradora ela é a maior interessada em retirar o inquilino inadimplente do imóvel. Tá? E isso é um dos maiores benefícios que o seguro-fiança pode gerar para o locador, principalmente, e para a administradora. Para o locador que não deixa de receber o seu aluguel. Para a administradora que não deixa de receber a sua taxa de administração mensal. E um conforto, porque a seguradora ela é que vai promover a ação própria de cobrança e despejo ali do locatário inadimplente e as próprias expensas. Ela não vai deduzir isso de valor nenhum e a qualquer tempo do locador. Tá? Então, ela faz isso a título gratuito. Tá? Ela é um benefício. Tá? É um benefício do seguro-fiança. Um benefício importante, porque o custo com os honorários, etc., não são baixos. Né? Vocês sabem. E nem devem Outra ser. Coisa nem podem também ser. De entender, Luiz, é a subrogação, né? Quando existe um sinistro, a seguradora que ela paga não é um fundo perdido. Ela se subroga no direito do credor, no caso o locador. É uma subrogação. Tanto no direito de cobrar, né, quanto até na legitimidade processual, para que ela possa ir cobrar, porque é um crédito que ela assume, ela passa a ser credora, né? O locatário, quando contrata o seguro, não fica aquele fundo perdido. Bom, eu não pago, alguém paga e fica por isso mesmo. O locatário continua devedor, só que o que muda é o credor. Deixa de ser o locador, passa a ser a seguradora, não é isso? Exatamente. É bacana você falar sobre isso, porque isso é uma dúvida do mercado, tá? Principalmente de quem contrata o seguro-fiança. Não é igual o seguro de automóvel, por exemplo, que aí vai lá, ressarce, abriu o sinistro, deu outro carro para você, consertou o seu carro, pagou o valor do carro, enfim, e você não precisa mais pagar nada para a seguradora. Não, o seguro-fiança ele tem uma relação diferente. Você paga para ele ser o seu garantidor. Isso não quer dizer que o valor que você paga exclui você da responsabilidade, né, de depois devolver esse valor à companhia. Tá? Porque, na verdade, ela compra o seu risco. Ela não compra a sua despesa. Né? Compra parte do risco, né? Parte do risco, em parte, né? E não em todo. Porque se ela comprasse o seu risco por inteiro, ou se ela não se subrogasse no direito de cobrar, não haveria razão de ser, né? Ela fecharia em prejuízo sempre, né? E não haveria razão nem de pagar a locação. Se você tem o seguro-fiança, você não teria que pagar mais ninguém depois. Então, enfim, se subroga sim no direito de cobrar ao locatário e cobra, tá, ao locatário todos os valores e todas as despesas inerentes àquela promoção. Até no seguro automóvel, quando alguém dá causa ao sinistro que não seja o próprio beneficiário, esse se torna responsável, né? Que normalmente é o terceiro, um furto ou até um acidente provocado pelo próprio beneficiário, aí fica por isso mesmo, realmente. Bom, Luiz, vamos encerrar. Agradeço muito aí pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez agradeço à Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário do OAB, ao presidente Zé Calira, ao Carlos Gabriel Feijó, nosso vice-presidente, e peço para que você faça suas considerações finais aí mais uma vez. Bom, queria também agradecer muito, tá, a oportunidade, né, está podendo falar sobre seguro-fiança locatícia nesse evento, na verdade, que são uma série de lives, onde, inclusive, o doutor Marcelo Bosch esteve comigo ontem, numa live falando sobre a legalidade, né, e a importância da assinatura eletrônica, né, onde ele domina muito bem a matéria, como muitas outras. Né? Então, enfim, queria agradecer por estar e poder participar desse evento. Dizer, gente, é muito importante conscientizar o locador, conscientizar o locatário de que o seguro-fiança, de longe, é a melhor garantia, é a garantia mais eficiente e a que melhor protege todas as partes envolvidas no processo de locação. Tá? Ele não é tão mais caro, ele barateou-se muito nos últimos anos. Tá? Existe a modalidade de taxa fixa hoje, então o proprietário hoje tem condições de saber quanto é o seguro-fiança e até mesmo existem muitos casos, e é muito incentivado isso pelo mercado hoje, do proprietário pagar o seguro-fiança. Por que não pagar o seguro-fiança? Né? Em nome ou em razão de uma saúde naquela locação. Porque ele ficou muito barato. E o taxa fixa ele já sabe quanto vai ser. Ele não vai saber depois de analisar o risco. Ele já sabe quanto é.
Então ele já sabe o desconto que ele tem que dar ou a sobreposição. O doutor Carlos Gabriel Feijó pergunta se ainda tem tempo para perguntas. Tem uma pergunta aqui. Não, a renovação ela é obrigatória, tá? Após os 30 meses, a renovação, se caso a alocação continue, né, ou seja, até a entrega das chaves, né, porque ela fica por prazo indeterminado, a seguradora obriga-se, tá, até por regulamentação, a também renovar o seguro sem nova análise de risco, tá? Porque era assim no passado, e isso, de certa forma, protegeu o mercado. Ela se obriga, tá? Quando ela se coobriga, né, quando ela lá no começo aceitou o risco, a ficar até a entrega das chaves. Tá? Então o seguro é automaticamente renovado. Um detalhe, Luiz, pode haver agravo falando, como falei. Um detalhe em cima do que você está falando é o seguinte: quando você supera o limite máximo de garantia, como a gente falou que são 30 meses, a partir do 31º, considera-se sem garantia a locação, porque a seguradora tem um limite, como a gente disse. A partir desse momento, você pode conseguir o despejo liminar, porque a jurisprudência tem aí algumas decisões, né? já alguns precedentes, que considera-se sem garantia para fins do despejo liminar. Então, isso em qualquer garantia locatícia, tá? Seja na caução, seja na seção de cotas de fundos de investimento, na fiança. Se a garantia se esgota, ela é considerada inexistente. A partir do momento em que a garantia já não cobre mais os débitos vincendo os locatícios, você já pode dar entrada, já pode fazer o pedido do despejo liminar. Tá? Isso já tem vários precedentes. Isso é muito interessante, as garantias, inclusive no seguro de fiança locatícia. Isso gera mais... porque tem um limite, né? Superou o limite. O limite de pagamento. O limite do pagamento da coisa, tá? Da prestação mensal, se esgota. Mas não há responsabilidade de dar seguimento ao processo de despejo, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O limite máximo ele se esgota com 30 meses, mas o processo continua, tá? Então a seguradora não se exclui, ela não se exclui dessa relação no final de 30 meses, não, tá? Ela continua até o final do processo de despejo. Ela só para de pagar pela prestação mensal. A contratação, sim, tem que ser... Eu estou respondendo algumas perguntas. Eu estou só respondendo algumas perguntas aqui finais, tá, pessoal? Só mais essas duas perguntas, doutor Luiz, porque para a gente encerrar aqui, senão o Instagram vai tombar a gente. A contratação tem que ser via corretor? Sim, tem que ser via corretor. A seguradora tem legitimidade para acionar o locatário para ação de despejo? Sim, é provocado. É por motivação. Precisa ser dada abertura ao sinistro, tá? O sinistro precisa ser aberto, para que a seguradora precisa ser provocada para aí sim ela entrar com a ação própria de cobrança de despejo, tá? Pode sim negativar o nome do locatário inadimplente, sim. Tá? Então, queria agradecer aqui mais uma vez o benefício e a honra de estar aqui falando. Muito obrigado, comissão. Muito obrigado, doutor Luiz Arechavala. Vocês vão salvar esse vídeo depois, assim, na hora que você encerrar aqui. Não esquece de colocar lá, salvar no IGTV, porque eu quero depois que você assista e ver que não foi tão ruim quanto você imagina. Pelo contrário, foi muito legal. Luiz, eu vou assistir pela primeira vez, porque na verdade eu só estou me vendo, estou falando comigo mesmo. Algum balbúcio seu aí e vamos torcer para dar certo. Mas deu certo. Às vezes é assim que funciona. Meu filho aqui no fundo. Ó, só lembrando ao pessoal, todos, agradecer a presença de todos, mais uma vez você, mais uma vez a comissão, nosso presidente Zé Calheira, Carlos Gabriel. Na quinta-feira que vem, Hamilton Quirino falando de caução. Na outra quinta, dia 18, Marcelo Borges falando de sessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. E na última quinta-feira do mês, Arnon Velmovitsky falando de fiança, tá bom? Obrigado, Luiz, mais uma vez, agradecer aí você aceitar o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos por terem nos assistido. Obrigado, mestre. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu. Obrigado.